Graça e paz, queridos irmãos. Motivo de muita alegria poder retornar aqui. Nós estivemos aqui acho que por 2 vezes. E só lembrando que nós estamos com essa câmera aqui exatamente porque nós temos um canal no YouTube. Depois eu vou compartilhar para a amada igreja, para que os irmãos também possam estar acompanhando e trazendo sugestões para a gente, através da internet, também levar a palavra de Deus àqueles que ainda precisam conhecer. Irmãos, vamos orar, colocar nossas vidas em submissão ao Senhor e prontos para estarmos aprendendo mais dele nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai amado, em Cristo Jesus, o qual se entregou naquela cruz para morrer, para sofrer, ó Pai, em nosso lugar. Queremos nesta noite estar cultuando ao Senhor, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Senhor, pois outro não há, Pai. No nome de Cristo, ó Senhor, venha tomar cativo cada coração aqui nesta noite, para que a Tua palavra seja recebida, ó Pai, de bom grado, e que ela venha fazer em nós as mudanças necessárias, aquilo que o Senhor quer que a nossa vida receba nesta noite, que de fato ela receba, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e na condição, Pai, daquele que estará transmitindo a palavra do Senhor nessa noite, eu peço, Senhor, que nos use em conformidade com as Escrituras, que não saia da minha boca nenhuma palavra, ó Pai, que venha ser de encontro às Escrituras, mas que venha ao encontro, a harmonia, Senhor, daquilo que o Senhor quer para os nossos corações nessa noite. É no nome de Cristo Jesus que rendemos graças ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos desta igreja irmã aqui de Paramirim, eu gostaria de começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você, meu querido irmão. Não precisa você responder, mas apenas para a sua reflexão. O que seria viver em santidade? Comece já a pensar. Talvez você me responderia que viver em santidade é não pecar. Talvez você me responderia que viver em santidade é ser honesto o tempo todo. Viver em santidade talvez seja ter comunhão com a igreja. Talvez você me responderia essas coisas, mas na realidade ser santo é ser uma pessoa separada, é ser uma pessoa separada por Deus, e é estar dentro do mundo corrompido como o nosso, mas sem se deixar corromper, é estar inserido no mundo com valores que são totalmente contrários à palavra de Deus, e ainda assim não ser contaminado e nem ser influenciado por esses valores. Esse é o desafio do cristão. Isso aqui é ser santo no mundo corrupto, no mundo em que o certo é tido como errado e o errado está sendo tido como certo. Isto é ser uma pessoa santa, uma pessoa separada em Cristo Jesus. Mas o que diz a Bíblia a respeito da santidade, meus queridos? Olhe somente em Levítico neste momento, veja comigo o capítulo 19 de Levítico, versículo 2 diz o seguinte. Levítico capítulo 19, versículo 2 diz assim: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E 2 coisas aqui nos chamam bem a atenção neste versículo, meus queridos. Primeiro, Deus, Ele não disse assim para nós: olha, sejam poderosos porque eu sou poderoso. Deus não está aqui dizendo neste versículo para nós, para sermos onipresentes porque Ele é onipresente. Deus não está dizendo para sermos oniscientes porque Ele é onisciente, mas Deus está dizendo assim, Ele está pedindo: sejam santos porque eu sou santo. Ele jamais, na sua soberania graça, conhecedor do ser humano, conhecedor das nossas vidas, jamais nos pediria alguma coisa que fosse impossível para nós. Ele jamais pediria
para que nós fôssemos ou para que nós fizéssemos algo que somente Ele é capaz de fazer ou ser. Os seus atributos. E Ele aqui então pede que nós sejamos santos. É porque isto é algo que é possível para nós cristãos. Quantas vezes a gente ouve por aí irmãos que se queixam dizendo: é difícil ser cristão, como é difícil ser santo. E se você tem essa visão, se você pensa assim, meu querido, nesta noite, eu convido você a sair daqui com a reflexão de que é possível sim ser santo, que essa condição é possível a nós em nome de Cristo Jesus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E outra parte do versículo, acompanhe comigo, que também nos chama a atenção aqui, diz: porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então a continuidade aqui do versículo vai dizer que se a condição de santidade nós só conseguimos em Cristo Jesus, em Deus, fica fácil entendermos o porquê de acharmos tão difícil ser santos. Porque Deus não tem sido o Senhor de todas as áreas de sua vida. Às vezes Deus tem sido o Senhor da sua salvação, você considera Deus como Deus das suas promessas, mas Deus não tem sido o Senhor que recebe a sua obediência. Deus não tem sido o Senhor que tem visto em você a sua santidade. E Ele disse claro aqui, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Pode ser que o Senhor não tenha sido o Deus em várias áreas de sua vida, e é por isso mesmo que você fica, quem sabe, patinando, titubeando e não consegue viver em santidade, se esse for o seu caso. E se Ele é o seu Senhor, você tem que entregar tudo a Ele, todas as áreas de sua vida. E Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 1,15: assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós outros, em todo o vosso procedimento. Você não deve ser santo apenas numa parte de sua vida, mas em toda a sua vida você deve demonstrar santidade como aquele que nasceu de novo. Agora vamos abrir a palavra do Senhor e lermos juntos. Vocês podem acompanhar Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Antes de lermos o texto, vamos verificar o que está acontecendo aqui nessa passagem bíblica. O que está acontecendo naquela igreja do Senhor. A razão pela qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Colossos era uma cidade da Ásia Menor e a igreja que existia estava sofrendo uma falsa filosofia. E essa filosofia estava afastando os crentes da fé em Cristo. Então Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos com o objetivo de estabelecer a glória da pessoa e do caráter do Senhor Jesus Cristo para aqueles irmãos. E diante disso, ele começa a fazer um contraste, ele começa a fazer uma comparação entre a velha vida e uma vida nova, a vida com Cristo. Nesta carta ele vai fazer uma comparação entre a velha natureza e a nova natureza em Cristo Jesus. O apóstolo faz ainda uma comparação entre os velhos hábitos de uma velha vida, agora com os novos hábitos que devem ser a prática dos novos convertidos. Ele então traz uma reflexão acerca das velhas atitudes e das novas atitudes em Cristo. E é nesse contexto que entra o texto que nós vamos ler nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1, meus queridos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus queridos, eu gostaria que você repetisse comigo: Deus requer que seus filhos sejam santos. Vamos lá? Deus requer que seus filhos sejam santos. Se nós sabemos e aprendemos isso nessa noite, que Deus requer que nós sejamos santos, então como viver em santidade? Ah, mas irmão Diácono Sidney, eu sei que é a ordem de Deus isso, mas eu sei que eu não consigo fazer isso. Como que eu posso fazer para viver em santidade? O que eu devo fazer? Eu quero dizer a você que esse não é só um desejo seu, mas é um desejo de muitos de nós. Mas às vezes nós não conseguimos. A nossa luta muitas vezes é contra o inimigo, nós lutamos contra a carne, contra o mundo, nós lutamos até mesmo contra nós. E não conseguimos viver essa santidade que Deus quer que nós vivamos. Agora, a primeira coisa que nós devemos entender é que a santidade não é uma opção. Santidade é um estilo de vida de todo filho de Deus, remido, transformado pelo sangue derramado na cruz. O processo de santificação não é uma opção para mim nem para você, não é algo que você simplesmente escolhe se quer ou não ter. É um estilo de vida que a gente tem que desenvolver. E como filhos de Deus, embora nós falhamos, nós não podemos desistir. A gente tem que persistir porque Deus quer que nós sejamos santos. E o texto aqui desta noite vai nos ajudar nessa caminhada rumo à santidade. Eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa noite algumas decisões que irão nos ajudar nessa caminhada à santidade. São 4 decisões baseadas nesse texto que acabamos de ler, que você precisará tomar, se é que você quer ter uma santidade, essa santidade revelada nas Escrituras. E para você tornar santo, buscar a santidade, a primeira decisão, então, para você viver em santidade, é buscar as coisas do alto. Veja o versículo 1, meus queridos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O versículo 2 diz também: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, para você viver em santidade, você vai ter que tomar a decisão de buscar as coisas lá do alto. O versículo 1 aqui é claro, meus queridos, ele diz para que nós procuremos as coisas que são do alto. E o que são as coisas do alto? São as coisas que vêm do Senhor.
São as coisas que Deus quer para nós. Isso são as coisas do alto, são as coisas que Deus planejou para você receber. São as coisas que Deus planejou para você obedecer. São essas coisas que vêm do alto e que Deus quer para as nossas vidas, que vão governar as nossas vidas. Isso são as coisas do alto. Então a pessoa que quer viver em santidade, ela precisa buscar as coisas do alto. A satisfação dela deve estar naquilo que vem de Deus. Você jamais vai se tornar um santo assistindo novelas. Você jamais vai ter a santidade aqui que Deus requer de nós assistindo cenas de filmes sensuais. Porque essas coisas não são do alto, são coisas aqui da terra. Ai, se a gente conseguisse viver sem televisão dentro de nossas casas. Quanto tempo perdemos diante de novelas, coisas mundanas que reproduzem um mundo corrompido. E nós estamos lá, dando audiência, quando muitas vezes até torcendo, para que a cena se culmine as coisas negativas. Torcemos pela infidelidade, torcemos pela violência muitas vezes, pela vingança. Comece a abandonar as coisas terrenas, meus queridos. E como você vai viver em santidade, sendo que você não está buscando as coisas lá do alto? Tem pessoas que querem viver em santidade, mas vivem buscando as coisas aqui da terra. O pensamento delas está aqui na terra. São pessoas imediatistas que querem viver o seu prazer, o seu bel prazer aqui e agora. São pessoas que querem respostas, resultados de suas orações, mas com fins mundanos, com coisas deste mundo, coisas materiais, coisas que só traz a exaltação do seu eu. E este procurar aqui do versículo envolve uma proatividade. Não é você ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem lá do alto, pois é algo, como dissemos, que deve ser buscado por nós. Quando Deus nos coloca na condição de buscar as coisas lá do alto, é porque nós somos capazes. Ele não daria para nós um imperativo que fosse impossível para nós, porque tem gente que senta e quer ficar esperando as coisas caírem do céu. Outras vezes ora, não espera nenhum resultado da sua oração, já quer que as coisas se resolvem do seu jeito. Você que deve buscar as coisas lá do alto, porque Deus sempre age dessa maneira. Ele quer ver a nossa disposição, Ele quer ver a nossa atitude, o nosso levantar. Então não é esperar pelas coisas do alto, mas buscar as coisas que vêm do alto, é ir atrás, é chegar junto. E isso, já te adianto, meu querido, que vai haver, ou vai necessitar que você se renuncie de muitas coisas. E não vai ser com facilidade, muitas vezes com sofrimento, e com muita dedicação até. Agora tem pessoas que querem viver em santidade, mas estão completamente envolvidas com as coisas deste mundo, e dessa forma não vão viver a santidade nunca. Você não consegue hoje, quem sabe, diferenciar um cristão de um ímpio, exatamente por suas práticas. Dificilmente você acha um cristão andando por aí e consegue identificá-lo exatamente pelo seu viver, só por seu viver, seu comportamento. E quando essas pessoas não agem dessa forma, elas ficam, quem sabe, em cima do muro, não se decidem. E nós aqui valemos a pena lembrar de que Cristo disse à igreja lá em Laodiceia, em Apocalipse. Ele diz assim: vocês são frios e não são quentes porque são mornos. Eu estou a ponto de vomitá-los. Deus não quer isso de nós, o marasmo, não quer acomodação. Nós não podemos ficar em cima do muro. Deus não aceita o culto dividido. Deus, Ele não aceita ser cultuado e também você ter outros deuses que não seja Ele. Não adianta querer viver santidade buscando as coisas aqui deste mundo. Todos os anos, no mês de junho, a gente tem a luta para que a igreja não venha se contaminar com os festejos, com as idolatrias das festas juninas.
E no dia 23, a mocidade daquela nossa igreja reuniu-se com a UPA para assistir um filme. Não sei se os irmãos conhecem, o filme tem o título de A Jornada, uma viagem pelo tempo. Filme bastante interessante. O filme mostra um professor de seminário, um homem de Deus. Ele é convidado a participar de um experimento. Tem uma parte de ficção no filme que há uma máquina do tempo que leva aquele cristão do século XVIII para o século XXI. Então, há esse experimento dentro do filme, mas eu achei interessante porque transporta aquele cristão, aquele servo de Deus, 200 anos para frente. Imagine como ele se sentiu nessa sociedade que estamos hoje. Saindo de onde ele estava 200 anos atrás, ele ficou horrorizado. E o drama do filme vai ser em torno disso. Ele pega um lanche, primeiro ele já olha logo um jornal e analisa que época foi que ele estava. 200 anos depois. E ele começa a ver aquele mundo totalmente de cabeça para baixo. Ele pega um lanche para saciar a sua fome, uma criança vem, rouba esse lanche dele, sai correndo dele atrás para exortar aquela criança, porque aquilo não se faz. E a criança mal educada desagrada a ele: toma aqui o seu lanche, eu não quero isso. Não conhece Deus. As pessoas hoje não estão conhecendo a Deus mais. Outras duas adolescentes, ele fica horrorizado, elas, uma incentivando a outra a desobedecer seus pais, a saírem escondidas para as baladas. E ele tenta exortar, é também coibido por elas. E ele sai cabisbaixo. O filme caminha por esses vários exemplos e ele fica horrorizado. Ele chega numa loja de roupas e quer de toda forma tirar o manequim que está à mostra porque está incitando a sexualidade. E ele tem a oportunidade de pregar para uma igreja 200 anos depois da sua era e ele vê que os irmãos ficaram mornos, não sentiram nada com a palavra que ele pregou. E ele viu que realmente estavam vivendo o que Paulo disse lá em 1 Timóteo, que os homens seriam maus, marcando a volta de Cristo. E ele se identificou essa sociedade nossa como a sociedade que pode sim estar sendo aquela que vai ver o retorno do nosso Senhor e Salvador. Então a vida do cristão hoje está dividida, muitas vezes pendendo mais para a velha natureza do que para a nova natureza. E aqui o versículo 2 continua dizendo: mantenha o pensamento nas coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, estejam cientes de uma coisa: muitas vezes nossas atitudes são geradas no pensamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas de Deus. Nosso pensamento só Deus vê. Nosso semelhante não vê o que nós estamos pensando. Há um pastor que diz que primeiro a gente peca no abstrato, depois a gente peca no concreto. E é verdade. Tudo está sendo maquinado dentro de nós, nas nossas mentes, no nosso pensamento. Paulo está aqui dizendo: olha, vocês precisam manter o pensamento de vocês nas coisas lá do alto, porque o pensamento vai governar a sua atitude, o pensamento vai governar suas emoções, o seu coração, o seu caráter. Por isso a instrução aqui para nós é crucial, meus queridos. É só observarmos as Escrituras. Então, se eu quero viver em santidade, se eu quero buscar as coisas do alto, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que aspirar por isso, eu tenho que desejar isso. Isso tem que fazer parte do meu desejo. E como os filhos de Deus, desejosos de experimentar essa santidade, nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Então, irmão, o que é que eu devo fazer? Não gaste mais tempo correndo atrás do vento. Corra atrás das coisas lá do alto, não desperdice seu pensamento em coisas mundanas. Lá em Mateus 6:21 encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
E é verdade. Cada vez que nós tendemos a aproximar do mundo, nós distanciamos de Deus. E um certo pregador vai dizer assim que se entrar lixo, vai sair lixo. Meu irmão, se entra lixo, vai sair lixo mesmo. Então a gente precisa buscar as coisas lá do alto e manter nosso pensamento nelas, para que não venha sair lixo de nossas vidas. Porque se entrar lixo, vai sair lixo. Se você cogitar, se você viver nas coisas deste mundo, você tem a tendência, sim, é certo que vai sair de você só lixo, só as coisas deste mundo. É assim que funciona. E Jesus também ali, chamando a atenção dos fariseus, ele vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração, lá em Mateus 12:34. Se você quer viver uma vida de santidade, a primeira decisão que você tem que tomar é buscar então as coisas lá do alto. A segunda decisão, meus queridos, que você deve tomar: mate as atitudes da velha natureza. Veja o versículo 5 até o 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivieis nelas, quando éramos considerados ímpios, ainda não alcançados pela graça, pela palavra de Deus. Então, para você viver em santidade, você precisa tomar também essa decisão: matar as atitudes da velha natureza. Isso é troca de hábito. Mata um e faz nascer o outro. É uma troca de hábito. Agora o texto diz: façam morrer tudo. Tem gente que vem para a vida cristã, para a nova vida. Essa pessoa bebia, deixou de beber, fumava, deixou de fumar, mentia e continua mentindo. Você não está matando tudo. Você está fazendo as coisas de Deus pela metade. Você ainda quer viver um pouco da natureza antiga, da velha natureza, e um pouco da nova. Isso não vai dar certo. Não serve para Deus. Não serve para aquele que foi redimido pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo Jesus. Então nós temos que matar tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos em santidade diante de Deus e dos homens. Por isso que nós dissemos no início que o Senhor tem sido o Senhor de nossas vidas, mas muitas vezes nós não temos deixado o Senhor tomar conta de todas as áreas de nossas vidas, porque às vezes a gente não quer deixar que Ele trate algumas áreas que precisam ser tratadas. E quantos estão nas igrejas hoje que ainda não foram libertos de seus pecados? Estão ainda a namorar com seus pecados, estão ainda considerando-os como os pecados de estimação, não os abandonam. Isso é troca de hábito, meu querido. Morre um e nasce outro. Uma pessoa que quer viver em santidade, ela não pode deixar que os hábitos da velha natureza sobreponham os hábitos da nova natureza. A santificação é um processo em nós de reconstrução, de renovação. E você tem que ir matando esses hábitos para que eles não venham influenciar nas suas decisões, no seu caminhar. Não venham influenciar na santidade que Deus quer que você viva. A Bíblia diz: pode uma árvore ruim produzir frutos bons? Não tem como. É contra a lei da natureza isso. E a forma como nós vivemos no dia a dia é que vai mostrar quem de fato nós somos. É o seu viver santo em todo o lugar que você andar. Então, se a gente quer viver em santidade, a gente precisa matar as atitudes da velha natureza. E quais são essas atitudes? Veja o versículo 5. Prostituição, a impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a tendência para o mal, avareza, idolatria e tantas outras coisas que Paulo está aqui nos ensinando e que nós já vimos hoje também. Agora preste bem atenção, meus queridos, no que eu vou dizer. Se você é um cristão e não está procurando viver em santidade, você pode atrair a ira de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus dizendo aqui para nós.
Veja o versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Se é filho, é filho. Aquele que não nasceu de Deus não é filho. Então Paulo está falando conosco. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. E quando Paulo está aqui dizendo que é por causa dessas coisas, ele está dizendo sobre aqueles que vivem na desobediência. Agora, viver com hábitos da velha natureza é viver na desobediência. Nós já não seremos mais inculpáveis. Sim, porque você conheceu agora a verdade. Você veio para a igreja, você conhece qual é a santa e bendita vontade de Deus para você. Mas você está optando a viver com atitudes da velha natureza. Você pode estar ainda optando por viver a moda do mundo. Por isso o apóstolo está dizendo que você está vivendo na desobediência à palavra de Deus quando vive nas práticas do passado. Você é nova criatura. Essas práticas não deveriam mais fazer parte da sua vida. João 8,32, bem conhecido nosso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pergunto, você está permitindo que a verdade te liberte? Você está sendo aberto para que ela de fato penetre o seu coração e faça nele as mudanças necessárias? Irmão, se você não está conseguindo cultivar hábitos da nova natureza, e se a velha natureza está ainda te dominando, e você não consegue largar, ao contrário, e você tem prazer em fazer essas coisas, então vou dizer a você, pode ser que você precisa rever sua decisão em Cristo. Porque a verdade, como diz o versículo, ainda não te libertou aqui nesse caso. Se você tem prazer ainda nas coisas da velha natureza, então a verdade ainda não libertou você. Porque para ela te libertar, você precisa tomar a decisão e deixar que ela faça isso em você. Engana-se muito quem acha que vindo à frente, se batizando, já está salvo. Batismo não salva ninguém. A profissão de fé, eu posso dizer também que não salva ninguém. Quem vive na mentira não vive em santidade. A velha natureza tem que ser substituída pela nova natureza. O versículo 7 diz assim: as quais vocês praticaram no passado. O que isso significa? Significa que a velha natureza tem que ser o quê? Esquecida. Ela tem que ficar no passado, bem distante de nós. O que a Bíblia diz? Aquele que está em Cristo agora é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você quer viver em santidade, se você quer estar cheio do Espírito Santo, você tem que matar as atitudes da velha natureza. O seu padrão de vida deve ser Deus, com todos os seus atributos. A maior prova de que você é um convertido, um regenerado, não é o batismo, não é a profissão de fé, de que você foi transformado e salvo, é o viver em santidade, meus queridos. Assim como eu dizia numa oportunidade essa semana para a amada igreja lá em nossa cidade, que não dá para aceitar o cristão que não ora. Foge da compreensão o cristão que não ora. Aqui podemos transportar isso também, aqui, essa reflexão. Não se pode pensar numa pessoa que se diz cristão e não desenvolver hábitos de santidade. Mas como é que eu faço isso? Você vai ter que substituir os seus hábitos. Troca o velho hábito por um hábito novo. Troca o hábito sem valor, que é o mundano, pelo hábito de valor que vem do nosso Deus Pai. Irmãos, mudar de hábito não é fácil não. Não é fácil mudar de hábito. E ouvindo uma certa pregação, o pastor fez um teste com a igreja, eu gostaria de fazer aqui também, só para ilustrar para vocês. Não é coisa fácil mudar de hábito. Quer ver uma coisa? Quando eu disser já, cruze os seus braços. Bora lá? Cruze os seus braços, por gentileza. Dê uma olhadinha como você entrelaçou os seus braços.
Agora relaxa um pouco, solte seus braços. Tente agora cruzar ao contrário, diferente de como você cruzou. Não é estranho? Automaticamente a gente já cruza daquela forma que a gente está acostumado a fazer. Mas tente cruzar ao contrário, de forma diferente, colocando o braço invertido. Você vai sentir uma certa dificuldade. Assim ocorre com as nossas vidas quando nós entregamos nas mãos de Cristo o nosso viver. Não é fácil mudar de hábito. Essa decisão, irmãos, de matar a velha natureza em nós, não é a decisão que o Espírito Santo vai fazer por você, ou que vai tomar. É claro que Ele nos auxilia a isso, sem Ele seria impossível a nós, pois nós fomos chamados. Nem as pessoas, não é o pastor aqui da igreja que vai fazer isso, não é o seu líder de sociedade, não são os diáconos, não são os presbíteros, não são aqueles que têm cargo na igreja que vão tomar essa decisão por você. Quem tem que fazer isso é você. Depende exclusivamente de você e mais ninguém. A santificação se inicia depois que ocorre a justificação em nós. Alguém que creu em Jesus Cristo se arrependeu dos seus pecados e por isso foi justificado, e isso pela cruz de Cristo. O salvo é aquele que passou pela justificação, e a prova de que verdadeiramente ele foi salvo é que ele esteja sendo santificado. É um processo. Até que Cristo volte, nós estaremos buscando a santidade. Caso contrário, essa pessoa nunca foi salva de verdade. Os frutos, o andar em santidade, é resultado de uma transformação interior na sua vida, da sua salvação. A terceira decisão, versículo 12 a 14, revista-se do amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, aqui é um sinal de que uma pessoa vive em santidade. É o amor. A pessoa que vive em santidade, ela precisa ser revestida de amor. O verbo aqui nesse texto, nessa passagem, tem um sentido de como você entrar dentro de uma veste. Não é a veste entrar em você. Revestir do amor é como se você colocar uma roupa do amor em você. Revestir, de forma que essa roupa esteja presa no seu corpo e ela só vai sair dali se você quiser. Você veste uma camisa, veste uma roupa, determinada roupa, ela só vai sair de você se você tirar. Revestir do amor é isso, é você entrar nessa veste, nessa roupa do amor, e onde quer que você vá, você estará manifestando o amor. Se você for ao trabalho, lá sim você deve levar o amor. À escola, à igreja, ao trânsito, se você for ao mercado, se você for aos correios, à feira livre, se você for viajar, você vai estar revestido de amor. Em todo o vosso procedimento, você deverá manifestar o amor. Isso muitas vezes exige de nós renúncia, exige que nós venhamos ceder muitas vezes. Revestir do amor é você colocar roupa que se identifique com o que você é, como servo de Deus. As pessoas deverão ver a Deus na sua vida por causa do amor dele que está sendo manifestado em você, que está ali manifesto. É o que Paulo está aqui falando, revestir do amor. Essa é a terceira decisão. Agora, interessante é que o versículo 14, ele fala de um elo perfeito, de um vínculo. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, um elo da perfeição. E nós lembramos as correntes que se ligam com elos, as argolas são entrelaçadas, e é isso que acontece. O amor traz consigo outras coisas boas. Quando você vai com amor, as coisas boas fluem na sua vida. O amor vai ajudar você a ter compaixão pelas pessoas, a praticar a bondade,
a viver em misericórdia, com humildade, a ser manso de coração e a desenvolver a paciência, a perdoar quem está te ferindo, te ofendendo. E somente o revestimento dessa roupa do amor vai fazer com que você gere essas atitudes que são próprias do cristão santo. É fácil amar muitas vezes as pessoas que nos elogiam. É fácil amar aqueles mais chegados, aqueles que estão sempre dando um voto de confiança a você, que estão sempre te elogiando. Mais difícil mesmo é elogiar quem está pegando no teu pé, ou melhor, amar quem está pegando no teu pé. É difícil mesmo é você amar alguém que te odeia. É mais difícil agora você amar aquele que está sempre falando mal de você, te criticando por onde quer que essa pessoa ande. E tenha certeza que nós só conseguiremos amar essas pessoas, tratá-las da forma que Deus quer, quando nós nos revestimos do amor de Deus, um amor incondicional. Você quer viver em santidade? Então você tem que tomar essa decisão de entrar nessa veste, revestir do amor de Deus. A quarta e última decisão: viva em paz com todos. O versículo aqui 15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Então, para você viver em santidade, você terá que tomar essa decisão também, de viver em paz com todos, de promover a paz. Agora, irmãos, não é uma tarefa fácil, porque as pessoas são diferentes, elas agem de forma diferente, são criadas, são pessoas que vivem em contextos diferentes, em níveis sociais diferentes, a cultura delas são diferentes, e com certeza você vai encontrar muitos impasses para manter uma vida de paz com as pessoas. Devemos rever nossas diferenças com as pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que para nós termos condição de participar da Santa Ceia, nós não devemos estar em falta com ninguém. Acredito que é nesse contexto que diz lá que, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição para aqueles que estão em pecado, que estão em falta com alguém. Quando você vai trazer uma oferta aqui no altar do Senhor, você tem que acertar sua vida com aquele que você se desentendeu, para depois então estar consagrando ao Senhor com aquela oferta. Então a caminhada cristã exige isso, esses cuidados, essas renúncias, tomada de decisões. E às vezes fala, não tem falta com ninguém, mas alguém está, quem sabe, em falta com você por algum motivo. Tem que você acertar a sua vida com essa pessoa. Nós precisamos administrar esses conflitos. Ao perdoar uma pessoa, você não estará de fato ignorando o erro dessa pessoa, mas evitando que o erro dessa outra pessoa venha contaminar a sua vida. Vai trazer para você complicações, vai atrapalhar a sua santidade. E contrariando o que Paulo quer dizer aqui de nós, a gente vê que muitas vezes tem gente que gosta de botar lenha na fogueira. Você quer ser bênção ou quer ser empecilho na obra do Senhor? O imperativo aqui, queridos, para aquele que foi justificado, é que ele promova a paz, para viver em paz com as pessoas, principalmente com aqueles irmãos da fé. E lá na igreja de Corinto estava acontecendo isso, eram brigas, os irmãos brigando entre si, a maior confusão, e Paulo então vai exortá-los. Então é zelar pela unidade, pela saúde do corpo de Cristo, porque a visão que Deus tem de nós é uma visão completa. Nós somos membros de um só corpo, no qual Cristo é o cabeça. E quando o corpo um membro não vai bem, a gente sabe que o corpo todo sofre. Para viver em santidade, você tem que tomar a decisão de viver em paz com todos. Muito se tem falado hoje em avivamento, mas o verdadeiro avivamento não é aquele dos louvorzão, aquelas pregações em massa, que levam as pessoas de qualquer forma, multidões para as ruas. O verdadeiro avivamento é aquele que nasce dentro de cada um de nós. É exatamente do que estamos falando aqui nessa noite. É algo que começa dentro de nós, começa com a santidade, é algo dentro de cada um de nós. Daí vem os frutos de uma nova vida.
quando todos voltarem para o Senhor Jesus Cristo, quando todos gemerem pelos seus pecados, quando todos reconhecerem o senhorio de Cristo em suas vidas e começarem a cultuá-lo de coração, de fato mesmo, a haver um derramamento profundo. Eu falo não como apenas um pregador que tem a missão de trazer a palavra nessa noite, mas como experiência própria. É o que Deus tem me mostrado ultimamente. Nós não podemos passar 10, 15, 20 anos na igreja brincando de ser cristão. Temos que renunciar a este mundo corrupto. Temos que voltar para Deus. Porque Cristo pode não voltar enquanto você estiver neste mundo, mas seu encontro com Ele pode ser até daqui a pouco. Ou seja, o mundo para você vai ser o fim. Temos que nos preparar. E não só por isso, não é em troca de uma salvação, não é em troca da graça, um favor imerecido a nós que devemos viver em santidade, não. Mas em demonstração, amor a Deus. E eu quero concluir dizendo a você que você foi chamado a viver em santidade. E santidade não é uma opção para alguns, é um estilo de vida de todos os filhos de Deus. Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O Senhor é o seu Deus, então você precisa lutar para viver em santidade. O mundo está desse jeito porque a igreja não é santa como ela deveria. Se o mundo está do jeito que está hoje, é porque eu não sou santo como deveria ser. O ladrão que está lá fora, e se ele está lá é porque a igreja não foi santa e a igreja não chegou até ele. O político corrupto, nesse ano que teremos eleições, está lá fora porque a igreja não foi santa o suficiente, não foi luz do mundo e não chegou até ele. E o que está acontecendo com este mundo é resultado dos lares, e os lares não estão sendo santos. Eu dizia para a pequena Sara, minha filha, exatamente ao preparar a mensagem de hoje, eu comecei a chamar a atenção dela: olha, Sara, nós temos que ser santos dentro de nossas casas. O vizinho fulano de tal ali e o dali também, para que todos, quando saírem para as ruas, sejam santos também. E é isso o resultado do que está havendo nos lares, vão para a sociedade e nós temos o mundo que nós temos hoje. E Deus impôs a Salomão o quê? Lá em Crônicas 7,14, um texto bem conhecido nosso: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse contexto a gente vê que, no contexto de oração também, muitas vezes nossas orações não são atendidas por falta de santidade em nós, por pecados ocultos em nós, e não são confessados. Não vamos ter resposta do Senhor nunca. Assim são vários exemplos contidos nas Escrituras. Você percebeu que este versículo é direcionado à igreja? Se o meu povo, não é o povo lá fora não, é o povo dele, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, perdoar os pecados, Ele também vai perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra. Ele está dizendo que se a gente se arrepender dos nossos pecados, para que Ele venha sarar a nossa terra, Deus vai sarar as nossas famílias, vai sarar os nossos filhos, sarar os nossos lares, vai sarar o mundo. Nós, como igrejas, meus queridos, precisamos nos arrepender e parar de brincar de sermos cristãos, pois o inimigo, ele não para um só instante. O diabo está ao nosso derredor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e guardam, mas o diabo está ao nosso derredor. E essa condição de mantermos fervorosos na fé, desenvolvendo a nossa santidade, é uma responsabilidade nossa. Jesus Cristo se esvaziou de si para ser o que nós somos, para que pudesse fazer de nós o que Ele é. Então Deus requer que seus filhos sejam santos. E como viver então essa santidade? Quais são as decisões? Buscar as coisas lá do alto, matar as atitudes da velha natureza, revestir-se do amor e, por último, viver em paz
com todos. O que a Bíblia diz acerca do nosso inimigo? Como age o diabo? O diabo é como um ladrão que ruge ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. É por isso que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Aqui ilustra bem. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, é aqui que está o diabo, ao nosso derredor. Quando nós saímos do centro, ele fica prestes a nos pegar, a nos agarrar. É como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Às vezes vai um braço embora, às vezes um dedo vai embora. Você de repente cai para a direita, cai para a esquerda e parte de você está indo embora. Exatamente por isso, quando nós fugimos do centro da vontade de Deus. Curve a sua cabeça. Confesse ao Senhor o que você tem sido. E diante daquilo que Deus falou aos nossos corações nessa noite, reflita. Quais dessas atitudes você ainda não tomou? Quais dessas 4 decisões você ainda não tomou na sua vida? Peça ao Senhor a coragem e a força para conseguir se posicionar como um verdadeiro cristão em uma sociedade perversa como a nossa. Peça isso ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai amado. Ó Pai, tem sido grande a luta para desenvolvermos a santidade em nossas vidas. Ó Pai, mas diante da Tua Palavra, somos convidados a rever as nossas práticas. E se há em nós, Pai, muito da velha natureza, pedimos ao Senhor, Pai, a força, Senhor, no Espírito Santo, em Cristo Jesus, para podermos nos revestir do velho homem, ou melhor, do novo homem, Pai. Tirar de nós, Pai, essa couraça do velho homem. Se o ranço do velho homem está em nós ainda, Pai, que sejamos revertidos da nova natureza, a natureza em Cristo. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Queremos ser santos, assim como o Senhor é santo. E essa condição é possível a cada um de nós. Basta sermos verdadeiros servos do Senhor, segundo a Tua Palavra. Está nos abdicando das coisas, das paixões deste mundo, dizendo não a cada uma delas. Hoje cortando uma, amanhã cortando outra. E quando damos por fé, já estamos sendo santos, sim, Pai, como o Senhor quer que nós sejamos. Trabalhe em nossos lares, para que nós sejamos famílias felizes no Senhor. E uma vez essas famílias os lares sendo abençoados, agraciados em santidade, nós teremos uma sociedade bem melhor, Senhor. É no nome de Cristo, ó Pai, que essa palavra foi aqui administrada nesta noite. Pedimos que o Senhor mesmo faça as mudanças em cada coração que a recebeu. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. É isso, irmãos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que Ele mesmo faça em nós o que ainda há de ser feito. Amém. Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado.